Bom, Bruno de Mira, aluno do 5º termo de Balneário Camboriú, participou do projeto Formação de Agenda Qualificar é Crescer, vinculado à disciplina de Políticas Públicas da professora Deisiane Delfino. Bruno, explica para nós um pouco o que foi esse projeto. Bom, o projeto ele teve o intuito de identificar um problema, uma problemática da sociedade. Daí a professora trouxe para nós alguns temas, né, específicos, e o escolhido pela turma foi a questão da má qualificação dos servidores comissionados no serviço público. Todos os problemas que a gente tem acesso de má indicação, a questão dos joguetes políticos que existem dentro dos órgãos públicos, né? E o principal foco desse problema ali na questão identificada foi formação de agenda, que tem o intuito de quê? De você trazer e chamar a atenção da população para um determinado tema. Não tem o projeto ele não tem a intenção de você já revolucionar o sistema, mas de você chamar a atenção para um assunto. O nome da campanha foi eleito também pelo grupo da sala, né? Foram votados alguns nomes, a campanha ficou com o nome de Qualificar é Crescer, justamente pela questão de que o crescimento do serviço público e a melhoria ela só vai se dar a partir do momento que houver uma maior qualificação. Vocês chegaram a fazer alguma experimentação com algum servidor? Vocês chegaram a discutir? Como é que vocês fizeram concretamente isso? O princípio de tudo do projeto ele se deu com o levantamento dos dados nas cidades que foram demarcadas ali da região do Vale do Itajaí. Quais cidades? Itajaí, Itapema, Balneário Camboriú e Porto Belo. Então são as cidades que ficaram como foco ali para o projeto. Mas nesse primeiro momento a turma se ateve muito ao fato de procurar os dados, entrar em contato com os RH das prefeituras, e nós tivemos alguns problemas com relação a isso justamente na não divulgação desses dados. Muitas prefeituras não tinham organizado isso, e então a gente foi para um segundo período do projeto, que seria nós pegarmos dados mais abrangentes, artigos, reportagens que tratassem do assunto, algumas revistas sérias que trouxeram algumas reportagens dizendo que, inclusive, o nosso texto base ele ficou bem nessa questão de que a má qualificação ela pode muitas vezes gerar muito mais problemas do que a própria corrupção. Porque você não tendo a qualificação, a pessoa que está à frente de uma secretaria ou de um órgão, ela não tem a capacitação para conseguir filtrar quem está entrando, o que está acontecendo dentro do seu próprio setor de trabalho, né? Entre os dados, assim, o que chamou a atenção do que vocês conseguiram? Os dados que nós, em primeiro lugar, né, que nós não conseguimos, porque a maioria das prefeituras, os dados que foram conseguidos é porque de gente que trabalhava dentro de algum órgão, então que tinha mais a questão da relação dos cargos comissionados com os cargos efetivos, que seriam os servidores concursados, né? Ele chamou muita atenção. Muitos lugares ele tem muito mais funcionário comissionado do que efetivo, né? Alguns casos bem acima do que a gente entende como necessário, que seriam os cargos de chefia e direção. E às vezes a relação é tensa entre o cargo comissionado e o cargo efetivo? E assim, o que a gente os alunos trouxeram pelo fato de ser uma turma um pouco mais velha, já ter bastante pessoas inseridas dentro do mercado de trabalho do servidor, é a questão de que muitas vezes o cargo comissionado ele entra no órgão com suas ideias próprias. Um diretor quer mostrar o seu trabalho imediato, não quer mostrar o trabalho do órgão, e isso acaba criando impedimento com quem já está lá há mais tempo e vai continuar depois que ele sair. Por se tratar de um cargo de indicação, né, o governo que vem seguinte vai mudar aquele profissional e muitas vezes as suas ideias vão ser esquecidas, mesmo sendo boas. E isso realmente é o principal choque de interesse que a gente identificou. Mas aí, quando se chama para um cargo comissionado alguém que não tem qualificação, não dá para pensar que isso também é um tipo de corrupção em termos de mau uso do dinheiro público? Qual é a tua opinião em relação a isso, Bruno? Com certeza, e esse foi o principal foco do
da turma, a partir do momento da identificação do problema, porque quando você chama alguém para trabalhar numa secretaria de saúde, você chama uma pessoa que não tem nunca trabalhou com, a qualificação não se dá apenas com a formação acadêmica, mas nunca teve uma experiência profissional naquilo, trabalhar com projetos, uma pessoa que nunca teve uma experiência, isso realmente se identifica como não poderia dizer, não sei se corrupção, mas ele se identifica como alguém que não tem a capacidade mesmo de estar à frente daquilo. Porque, pois é, né, professor Enio, a lei deixa muito claro, a possibilidade do cargo comissionado é para conseguir trazer pessoas que sejam notórios saber em determinada área. Então, pelo que se vê que no Brasil isso não acontece, tu chama mais por outros critérios do que alguém que vai ter uma contribuição que não precisaria nem passar por um processo seletivo, porque ele em si, a função dele em si seria um notório saber, né? É uma espécie de compadrio, sem falar no nepotismo, que ainda de certa forma, apesar de que a lei já coloca seus limites, mas ele ainda... ele virou um compadrio, né? Porque tu chama os parceiros, não chama alguém efetivamente qualificado, porque seria o uso correto, digamos assim, né? Mas e tem solução para isso tudo, Bruno? Qual é a proposta que efetivamente, como a última pergunta para ti? A proposta é exatamente essa, é formar essa agenda e criar o interesse de políticos, que são as pessoas que realmente podem desenvolver algo maior em cima dessa formação de agenda, para que talvez por meio de lei, de qualificação daqueles que já estão lá, se já foi colocado lá no posto que está exercendo, então vamos qualificar essa pessoa, fazer parcerias com... nós temos no Brasil projetos muito positivos também, o GES Pública está aí com qualificação, nós temos alguns órgãos que já têm esses cursos específicos, então a solução ela existe, basta o querer e é isso que a turma quis demonstrar, né? Inclusive na nossa saída que nós fizemos em Balneário Camboriú, abordando as pessoas na rua, muitos se interessaram e ficaram com a nossa página, nós temos uma página no Facebook, e para depois debater, muitas pessoas acabaram se interessando pelo tema. E a solução ela se dá a partir do momento que todos buscarem fazer a sua parte também, né? Excelente. Bom, a gente conversou com o Bruno de Mira, que participou do projeto Formação de Agenda Qualificar e Crescer, vinculado à disciplina do 5º termo de Balneário Camboriú. Bom, este foi o Bruno de Mira, aluno de Balneário Camboriú, foi um aluno da professora Deisiane Delfino, que participou deste trabalho intenso que foi realizado, uma disciplina que tratou sobre a questão de cargos comissionados. É um trabalho interessante feito pela professora Deisiane, não te parece, Samantha? Os professores eles têm uma tradição, né, os que dão aula na disciplina de políticas públicas, de fazer intervenções ou de certa forma aplicar mesmo os conteúdos e os conceitos na prática. Esse foi mais um dos exemplos, né, digamos assim, de sucesso no processo mesmo da disciplina de políticas públicas. Eu creio que a professora Deisiane deve continuar esse trabalho no ano que vem, talvez em alguma disciplina aqui em Florianópolis, lá em Balneário Camboriú. Ela é sempre inovadora nessas questões. E veja como essa questão é importantíssima, termos pessoas no serviço público, nesse caso específico de cargos comissionados, que sejam hábeis, habilitados para o exercício da função. Esse é um tema delicado, né? E a gente sabe que ele vai trazer muitas discussões. Do ponto de vista assim, da habilidade, da formação técnica, isso é uma condição, um pressuposto para estar no cargo comissionado. Então, de certa forma, a gente está lidando com um sintoma, que é um sintoma do não cumprimento da lei, efetivamente, de ter pessoas que sejam competentes. Mas aí tem a questão da confiança, como a gente conversava antes de começar o programa, né? Como sendo um critério importante. Eu acho que, de fato, para a opinião pública, e muitas vezes isso é real, que cargos de confiança ou cargos comissionados são pessoas que, de alguma forma, prestam algum serviço eleitoral ou eleitoreiro para os políticos. E aí esse que é o lado complicado. Mas a gente não pode ficar nesse limite, acho que a gente tem que ir além disso. Sim, eu tenho uma posição, digamos assim, mais radical ou mais incômoda em relação a isso, que cargo comissionado deveria ser algo que tivesse dentro do campo daqueles que fizeram um concurso público. Então, a tua confiança ela tem que ser estruturada de um critério comum. Quando tu abre essa possibilidade, tu dá margem para uma série, né, de outros arranjos políticos que a gente conhece. Mas essa minha posição é um pouco por conta da situação que o Brasil vive hoje, desse excesso, né, de exceções e de criatividade no campo da gestão pública. Veja como esse tema é importante e ele vai dar também muitos debates, muitas discussões. Eu acho que este ano de 2020
2012, que estamos encerrando. Hoje é o nosso último programa, hoje é o dia 26, segundo dia de Natal, e a gente aproveita, inclusive, desejando o Feliz Natal para todos, apesar do dia ter sido ontem, mas acho que isso é importante. E no ano de 2012 a gente fez várias coisas muito importantes. O que te parece, assim, Samantha, no teu ponto de vista, que tenha sido talvez uma das coisas mais importantes realizadas durante o ano de 2012 na ISAG? Bom, do ponto de vista do trabalho dentro da universidade, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento das pesquisas, né, da pesquisa criação, né, que nós tivemos no grupo, de uma metodologia, de um tema que é extremamente complexo, que não tem referências teóricas, a pesquisa dentro do sistema imobiliário. O fato, no caso muito pessoal, de eu ter começado a dar disciplina de ética dentro da administração pública e da administração empresarial, para mim foi uma experiência espetacular, porque a minha tese e meus estudos são nessa área, então foi uma possibilidade de ter algo muito concreto nesse sentido. E os trabalhos de extensão também tiveram, eu acredito que, resultados excepcionais. Eu diria que você relatou os teus casos. Imagina se somos vários professores e todos devem ter experiências exitosas parecidas. Então, é um êxito muito grande. Eu acredito assim que o departamento em si da administração pública, ele tem, né, uma produção dentro dessas três esferas do ensino, da pesquisa e da extensão de uma forma muito potente, assim, muito poderosa, né? O blog está ali sempre mostrando coisas, as notícias da ESAG estão sempre vinculadas a muita produção, a muita coisa positiva. Mas, Enio, para ti, o que chamou mais atenção? Eu concordo contigo. Acho que a gente nunca pode esquecer o ensino, porque este é um dos fins básicos da universidade. Então, o ensino é fundamental. Como você se dá, como os alunos percebem, apreendem esse processo político de construção de uma sociedade de políticas públicas adequadas. Isso é uma questão fundamental. Mas eu também concordo contigo que a questão da pesquisa avançou muito. Hoje temos pesquisas, vários projetos muito bons, publicações. E nos projetos de extensão, eu talvez colocaria como ápice, no meu ponto de vista, assim, o programa Nas Entrelinhas. Eu concordo plenamente. O programa Nas Entrelinhas, o primeiro programa nós apresentamos no dia 3 de março deste ano e não paramos mais. É verdade. Eu diria que as boas iniciativas são iniciativas simples, né? Porque se a gente for pensar, o programa tem uma simplicidade, que é tu utilizar um mecanismo de comunicação histórico, que é, eu diria, extremamente charmoso, exatamente por conta disso, né? E para criar vínculos, possibilidades de comunicação, de troca de experiências. Eu conheci muitos projetos de trabalho de professores por conta do programa, várias iniciativas por conta do programa, diálogo com os alunos por conta do programa. Então, assim, do ponto de vista da possibilidade de intercâmbio e de fomentar ideias, me parece que ele é excepcional. Eu diria, na área da comunicação da mídia, como um todo, a universidade foi muito bem neste ano. Blogs, quantos blogs novos, ou blogs melhores que surgiram este ano, programas de televisão, quantos houve a participação dos nossos professores, o Conexão com a TVA, TV Assembleia Legislativa, outro programa que começou a partir do mês de outubro ou novembro, início de novembro, se não me engano, outro programa de televisão muito bom. Então tem coisas muito interessantes neste campo da mídia. Isso mostra que o processo de ensino efetivamente da universidade, ele consegue hoje se comunicar para além, né, dos portões da universidade. Está nas redes sociais, está nos meios de comunicação de massa, está nos processos de construção científica mesmo, em artigos, em pesquisa, mas também está, por exemplo, em artigos de jornal, quer dizer, o processo mesmo de produção do conhecimento, ele está ocupando vários lugares e permitindo daí, com isso, né, uma comunicação mais ampla, uma crítica mais ampla, um diálogo mais amplo. Daí a gente consegue efetivamente fazer ciência, né? E eu queria então fazer o fechamento desse programa dizendo o seguinte: como hoje é o último programa para este ano, o programa vai continuar mesmo nas férias. Por exemplo, na semana que vem, dia 2 de janeiro, já tem um programa editado que vai ser apresentado por alunos da ISAG Sênior, que se formaram no final deste ano. No dia 9 vai ser um outro programa da ISAG Sênior, também vários alunos participando dessa mesma ISAG Sênior. E nos dias 16 de janeiro, 23 de janeiro, 30 de janeiro, 6 de fevereiro e 13 de fevereiro, teremos a reapresentação de alguns programas que a gente considera que foram bons programas que a gente fez durante o ano, portanto o programa não vai parar. E em fevereiro, da metade de fevereiro em diante, nós voltaremos com novos programas. É isso, Samantha? É isso, né? E o ano que vem, com força total nas entrelinhas. E a gente vai desejando a todos os ouvintes, a todos os que participaram conosco, um feliz 2013. Um feliz 2013 e eu espero que a gente se veja por aqui no ano que vem. Um abraço a todos. Um abraço.